Para mim é uma honra estar participando deste evento da ANEP. Queria agradecer, querido presidente, Dr. Beclaut, um grande amigo. Eu admiro muito todo o trabalho realizado aí pela ANEP. Então, uma grande honra estar participando aqui desse evento sobre a reforma tributária, um tema de grande relevância e que tem alvo agora, né, nossos temas atuais de debates. Queria agradecer especialmente o convite dos amigos Dr. Antônio Souza e Dr. Leonardo Canedo da Cunha. Para mim é uma grande honra estar participando desse painel com o professor Robson Maia Lins, professora Marielbe, professora Misabel Derzi, grandes tributaristas com os quais eu aprendo constantemente. Então, é uma honra aqui estar mediando esse painel. E eu já passo aqui, então, para a apresentação do nosso querido Robson Maia Lins. O tema aqui de hoje é os pilares da reforma. O professor Robson vai falar sobre o desenho institucional da reforma tributária. Ele que é um grande especialista nesse tema de tributário e que tem acompanhado aí de perto a reforma tributária. O professor Robson é doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, professor na graduação, no mestrado e no doutorado da PUC, é vice-presidente do IBET, diretor das Relações Internacionais do IDEP, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio, membro do Conselho Institucional da Academia Tributária das Américas. Também aí é um currículo bem resumido para uma singela apresentação do professor Robson, e já passo a palavra. Obrigado, professora Rita, uma alegria imensa ser presidido por você, essa colega tão brilhante que é procuradora da Fazenda Nacional, mas atua, né, na parte acadêmica fortemente pelo Brasil inteiro. Eu queria agradecer à ANEP, e o faço na pessoa do presidente, doutor Beclaut. Agradeço ao Leonardo Carneiro da Cunha, que também fez o convite, e o nosso Antônio Antônio Carlos, que formularam o convite. Eu saúdo os professores e todas as mulheres presentes, na pessoa da professora Isabel Dese, um baluarte do direito tributário constitucional, do direito público brasileiro, uma guerreira incansável. Não sei como a professora Isabel dá conta de tantos afazeres. E também da professora Marielbe Queiroz, que também é responsável por este convite. Eu vou falar aqui, então, de 15 a 20 minutos sobre a reforma tributária, sobre precisamente o início da reforma tributária, a PEC 132, de 20 de dezembro de 2023, fazendo a advertência de que nós estamos com uma emenda constitucional aprovada, que tem 5 pontos principais, 4 pontos que eu vou tratar aqui, que me parece o desenho institucional, mas eu quero voltar um pouquinho ao seu processo de produção. O congresso aqui, o seminário em apreço, é patrocinado e é efetivado pela Associação Professor Robson, Pois não? eu estou achando muito baixo o seu som. Sou só eu? Doutora Rita, como é que vai? Tá Isabel, baixo? está baixo. Eu Tá. preferiria que o senhor falasse um pouco mais alto, é melhor para nós. Então vamos Desculpe lá. pelo... Não, Não, tá queremos muito baixo? ouvi-lo. Tá muito baixo, senão eu vou ter que tirar Agora o está fone. bom. Tá bom? Agora está bom. Então ótimo. Então vamos lá. Eu vou então falar desses pontos da reforma tributária, valendo salientar que o Congresso é organizado por processualistas, por professores de processo, né? O processo, que é aquele ramo, aqui Pontes de Miranda dizia que era o ramo do direito mais rente à vida. E é o processo que faz o percurso gerador de sentido, das normas gerais e abstratas até as individuais e concretas. E é por isso que eu tenho um apreço imenso por processo. Aliás, a minha opção inicial era fazer mestrado, doutorado e ser professor de processo. Meus 5 artigos escritos na universidade foram artigos de processo civil.
né? Então, eu tenho essa admiração pelo processo, além de ser advogado na área. Então, vamos à emenda constitucional. 132, de 20 de dezembro de 2023. O que é que essa emenda faz? Quais são os pilares dessa emenda constitucional? E veja que minha exposição não será crítica, não será uma exposição crítica, mas ela é mais explicativa. Eventualmente, eu vou fazer alguma crítica, mas eu quero primeiro montar o desenho do que está aprovado, sem fazer muitas críticas, até porque sei que a professora Misabel, a professora Marielbe, tem um arsenal de críticas com muito mais propriedade do que eu. O que faz, então, o que orienta, primeiro ponto que orienta a reforma tributária? Era o que nós falávamos, professora Misabel, aqui no início, 5 minutos antes dessa exposição. O primeiro ponto da reforma tributária é a extinção de competências tributárias, a criação de competências tributárias e a modificação de competências tributárias. São esses 3 pontos, subpontos, que interferem diretamente num princípio muito caro ao nosso direito, que é o princípio federativo. E quais são as competências extintas? No nível federal, nós temos o IPI, o PIS e a COFINS, né? O IPI, mantendo ainda o IPI para os produtos concorrentes com os industrializados na Zona Franca de Manaus. Nós tivemos essa manutenção ali, pelo menos durante o período em que estiver vigente a Zona Franca de Manaus, tem essa manutenção. O PIS e a COFINS foram modificados, e aí eu faço uma observação, professora Misabel, que poucos têm feito, que é também o IOF de seguros, né? Há uma modificação. Desaparece a palavra seguros, de modo que ela vai para o campo da CBS. Então, eu colocaria, portanto, as competências extintas, com a ressalva do IPI, para os produtos concorrentes da Zona Franca de Manaus. IPI, PIS, COFINS, IOF, seguro e ICMS. E o ISS, evidentemente. Competências criadas, foram 3. Nós extinguimos 6 e criamos 3 competências. Quais são elas? IS, o imposto seletivo, para tributar os produtos, os serviços e as operações com bens e serviços que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. A CBS, um tributo, uma contribuição federal, portanto, administrada e gerenciada em grande parte. Eu digo em grande parte porque tem uma parte muito comum da CBS com o IBS. E o IBS, que é o tributo que vai ser criado de competência compartilhada entre estados e municípios e o Distrito Federal. Veja que o artigo da Constituição que faz referência fala, o 156A, fala em competência compartilhada. Não é competência concorrente, nós já estudamos muito na nossa Constituição, lá nos artigos 20 e seguintes da Constituição. Não é competência comum, competência material, que nós estudamos na faculdade, do 1º ao 5º ano, todas aquelas competências comuns. É competência compartilhada. Portanto, esse compartilhamento de competências vai ser um centro de problemas para os próximos 20 anos. Como é que a gente vai entender esse compartilhamento? Porque na instituição, e eu já entro, depois eu vou entrar nesse ponto, na instituição não existe quase que competência compartilhada. A competência é criada por uma lei complementar. Apenas a alíquota é que caberá aos municípios e aos estados. Então, na instituição, não tem absolutamente quase nada de compartilhado, né? Mas o dispositivo está prevendo e, evidentemente, a gente vai dar o conteúdo semântico, pragmático dessa expressão compartilhada. E nós tivemos também, apenas para dar um pano de fundo da reforma, as competências modificadas. Nós tivemos 4 competências modificadas. O IPVA, nós tivemos ali embarcações e aeronaves, então nós tivemos uma extensão do IPVA. Nós tivemos o ITCMD,
né, onde a emenda constitucional prevê a progressividade expressa e também a possibilidade de incidência para bens que estão no exterior, mesmo que não tenha lei complementar, portanto, é contrário ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente. Nós tivemos o IPTU. O IPTU foi modificado na base de cálculo, permitindo que a base de cálculo seja revista com base em decretos do Executivo, de acordo com os critérios previstos em lei municipal. E nós tivemos também uma modificação, e aí para encerrar essa parte dos tributos modificados, nós tivemos uma modificação na COSIP, na contribuição de iluminação pública, né? Lá, e aí fiquem atentos, os municípios, está um aumento do campo de destinação desta contribuição, podendo alcançar também as câmeras de segurança pública e outros serviços que devem ser instituídos pelos municípios. Este é o panorama geral das criações, extinções e modificações das competências tributárias e financeiras. Robson, também tem uma parte que é muito cara aos constitucionalistas, ao debate no direito constitucional, que é a parte da criação de vários princípios, eu diria, de valores constitucionais, que a emenda foi lá e fez questão de deixá-los expressos na Constituição. São os princípios da simplicidade, como se não houvesse, transparência, segundo, cooperação, terceiro, e aqui é importante, defesa do meio ambiente, aparece bastante na Constituição, aparece aqui em nível principiológico, mas aparece em regras, em normas, estrito sensu, específicas durante o texto constitucional, né? E também o princípio da justiça tributária. Veja que são 5 valores constitucionais tributários que foram inseridos de forma expressa no texto constitucional. Evidentemente que cada um vai, de certa forma, dar o conteúdo desses princípios, né? Faltou, ao meu ver, que já deveria ter colocado, já que fala em justiça tributária, deveria ter colocado justiça financeira, né? Já que todas as discussões agora, como disse a professora Misabel, passa por uma discussão de financeiro, né? A União arrecada e a destinação, a execução dos orçamentos é que me parece a grande discussão que nós temos que ter para a gente conseguir manter minimamente os frangalhos da nossa federação, que foi refeita e agora de uma forma centrípeta, muito forte, né, concentrada na mão da União. Como diz o professor Paulo de Barros Carvalho, não teria nenhum problema se nós adotássemos de forma expressa, evidentemente teria que ser uma nova Constituição, o princípio não federativo, mas unitário. Não há nenhum problema nisso, em transformar as regiões em meras regiões administrativas e aí por diante. Lógico que a gente sabe que não poderia ser feito por emenda constitucional, teria que convocar o constituinte originário para este fim. Mas é o que faz a emenda constitucional. Pilares, e agora eu entro nos pontos, e aqui eu queria fazer acho que é o ponto que eu escolhi para falar, porque acho que vai gerar muito debate. São os pontos comuns entre a CBS e o IBS. A CBS, portanto, uma contribuição sobre bens e serviços de competência da União, e o IBS de competência compartilhada, seja lá o que for isso, entre estados e municípios. Veja que tem o BS no final, bens e serviços, né? Então, há uma simetria. Pelo menos 9 ou 8 pontos a emenda constitucional diz que a CBS, ou prescreve que a CBS seguirá o que foi prescrito para o IBS, né? E é nesses pontos que eu queria me deter, né? Nós sabemos, analisando aqui todos os dispositivos da Constituição,
e acho que quintuplica a quantidade de dispositivos, de anunciados prescritivos, nós tivemos uma parte das normas, e aqui eu começo a fala deste ponto específico, 90% das normas de direito material comuns do IBS são aplicadas à CBS. Né? A CBS ela é bem mais a contribuição sobre bens e serviços do governo federal. Ela disciplina de uma forma mais simples, até porque ela não vai dividir com ninguém, não é competência compartilhada, né? Disciplina o CBS e em vários momentos diz, aplica-se a legislação do IBS. A parte de direito material, 90% da legislação é ou deveria ser comum pelo que está na emenda constitucional. Isso eu antevejo um problema seríssimo, porque a gente sabe que no campo do IBS, na parte das normas infralegais, nós teremos o comitê gestor produzindo uma série de normas e que eu não sei se essas normas vão ser aplicadas para a CBS como parece prescrever a nossa Constituição, agora com a emenda 132. Por exemplo, e vamos lá, matéria comum. A lei complementar que institui a CBS e o IBS tem que ser a mesma lei. Então, dispositivo constitucional, a mesma lei. Isso não me parece que seja uma solução ruim. O que quis pelo menos o parlamento aqui? Vamos discutir em conjunto. Vamos fazer a conta, o encontro de contas, vamos fazer em conjunto aqui. Não cabe fazer uma aprovação de uma antes e a outra depois. Nós teremos problemas seríssimos no processo legislativo. Mas me parece que o Constituinte quis aqui dizer o seguinte, vamos trabalhar em conjunto para que a gente faça as avaliações dos dois tributos em conjunto e de forma e que legisle em conjunto, porque eles compartilham boa parte da legislação em conjunto. E por isso veio esse dispositivo. Você não vai fracionar as leis. Isso não quer dizer, aí já fazendo o contraponto da mesma ideia, que eu não possa ter conteúdos eventualmente distintos dentro da mesma lei. Vou criar as exceções, evidentemente vai ter uma briga imensa. Mas fato é que parece mais ou menos como se fosse a lei orçamentária, o orçamento. Se aprova a lei, né, e todos os dispositivos ali estão em conjunto. Mas aí vem a parte mais importante. Fatos geradores do IBS e da CBS têm que ser absolutamente iguais, bens e serviços. Eu só não sei como é que a gente vai conviver com isso quando o comitê gestor, que é só para o IBS, começar a produzir suas normas e elas não rimarem, não estiverem de acordo com eventuais normas produzidas pelo Poder Executivo Federal. E aí vem os conflitos, as contradições entre a normatividade produzida pelo comitê gestor, que nós não temos sequer procedimento ainda de produção de normas do comitê gestor, e as normas produzidas pela legislação federal. Ponto 3, base de cálculo, absolutamente idêntica. São simétricas as bases de cálculo do IBS e da CBS. Eu quero ver quando começar a ter os desvirtuamentos das bases de cálculo, que é o ponto me parece mais perigoso. Hipóteses de não incidência, absolutamente idênticas, né? por expresso dispositivo constitucional. Sujeitos passivos, quinto ponto. E não é só contribuintes, não. Olha a confusão. Os responsáveis também terão que estar em simetria entre IBS e CBS. Não dá para ser o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesma materialidade, e ter, por exemplo, na legislação federal, um tipo de responsabilidade para a CBS, responsabilidade tributária, e no IBS ter outra.
como que a gente vai disciplinar isso quando começar a legislação infraconstitucional da União a conflitar com ou a ficar dissonante com os atos produzidos pelo comitê gestor? 6 imunidades absolutamente idênticas. 7, regimes específicos diferenciados e favorecidos, absolutamente idênticos, por disposição constitucional. A minha pergunta é, se tem esse rol de identidade, por que não fez logo o comitê gestor para todos? Por que não pôs logo a União? E aí a gente fazia um órgão só para produzir essas normas, inclusive as federais, da CBS. A não cumulatividade e o creditamento, as regras de não cumulatividade e creditamento devem ser as mesmas. A única coisa que muda são as alíquotas. As alíquotas são fixadas pelos estados e pelos municípios. Se não forem fixadas, passa a valer a alíquota padrão fixada pelo Senado Federal. Eu sei que isso vai dar um problema imenso. Você vai ver município que é rico, município rico, que recebe royalties, que tem deputados expressivos, que conseguem transferências constitucionais voluntárias e não dependem de arrecadação, botar a alíquota de 1%. Porque eu não quero arrecadar, eu quero emprego. Eu quero criar um centro de excelência. E eu vivo de outras receitas, inclusive as receitas financeiras trazidas lá pelo direito financeiro, pela emenda PIX, por emenda de relator, e aí vem todo o problema do direito financeiro que eles não resolveram lá. Todos os professores, ou pelo menos a maioria do direito financeiro, vem criticando toda a realidade orçamentária brasileira, e a gente diz, não, a gente vai colocar mais credibilidade no orçamento. Tudo vai ser por orçamento. Então, você imagina um deputado que seja extremamente atuante, o município que ele tem base eleitoral, eu ponho a alíquota 1%, 2%, e não quero seguir a alíquota de referência. Então, eu vou ter uma guerra tributária com a guerra financeira. Olha o problema que a gente pode estar gerando, mas isso não foi pensado. Né? Não foi pensado. Depois, nós temos ainda as materialidades, que devem ser idênticas, né? E nós temos também, aí vale para o IBS, a questão da proibição da criação de incentivos fiscais e financeiros atrelados aos tributários, exceto aqueles criados pela própria Constituição, ou seja, nem lei complementar vai poder criar isso, vai criar incentivos fiscais e financeiros atrelados aos incentivos fiscais. Veja que eu estou com 20 minutos, vou começar já o encerramento aqui, dizendo que esse, para mim, é o principal problema. A gente está... há uma crença generalizada em quem concebeu a PEC 45 e nos legisladores em comum, que os incentivos fiscais não são bons, de que, portanto, eles deveriam ser extintos, que é muito melhor incentivo financeiro. Você arrecada para a União, arrecada para o Estado, e eles fazem via orçamento a distribuição ou as políticas públicas para as políticas públicas necessárias. É engraçado que todos dizem que faltam dados das políticas públicas que foram implementadas pelas reduções, pelos incentivos fiscais. Mas, por outro lado, também não apresenta os dados daquelas que são executadas pelo orçamento público. Né? Nós não temos esses dados, ou os dados foram surrupiados do debate da reforma tributária. Eu vejo todos os economistas dizendo que incentivo fiscal não tem controle. Não tem porque vocês não querem. Não tem porque os tribunais de contas não querem. Não tem porque o Ministério Público foi alijado dessa discussão. Não tem porque nós não temos orçamento participativo de verdade. Não tem porque nós não quisemos fazer esse controle. Né? Quem disse que a gente vai fazer o controle orçamentário agora? E olhe que esses incentivos fiscais, para encerrar mesmo e obedecer meu tempo, eles devem ser revistos de 5 em 5 anos.
onde é que eles vão ser revistos? No parlamento, né? Portanto, mais Brasília, menos Brasil. É com essa preocupação que eu vejo toda esses pontos da reforma tributária. Não vou tratar da não coletividade, nem da Zona Franca, nem da questão do Simples, nem da transição, porque isso seria uma outra exposição. Eu agradeço a todos e depois eu mando o PowerPoint que eu fiz para essa exposição específica. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, doutor Robson, brilhante exposição, que traz aí reflexões profundas a respeito da reforma, extremamente relevante para a gente discutir, debater aqui, que o objetivo dessa reforma é aperfeiçoar o sistema tributário, né? Então, nós temos aí que detectar os problemas e tentar, nessa fase aí de regulamentação, trazer esse debate para que haja aí um consenso em relação à necessidade de aperfeiçoamento aí dessa legislação que em breve entrará em vigor. E a reforma tributária tão esperada, né, para que a gente tenha aí um ambiente econômico e jurídico mais favorável. Então, é muito relevante que haja esses debates aqui.